mais errado ainda, gente. Se o A com crase pode significar para A, jamais vai ter para e depois o A com crase. Isso não existe, tá? Então é a via principal, letra C, tá? 2. A 2 é a letra A. Por quê? O que é A momentos? Qual o significado? Existem momentos. Não é isso? Momentos em que nos faltam palavras. Foi o que me ocorreu há poucos instantes. Quer dizer, é tempo, ó. Faz poucos instantes. Lembra que esse fazer também costuma cair, né? Sempre no singular, quando não tem sujeito, ó. Nem que sejam mil anos. Faz 1000 anos. Faz 3 meses que ele morreu, tá? Então, depois tem outra resposta. Quando a vi, o que quer dizer a vi? Vi ela. Esse a é pronome. Então, é a vi. Certo? Dirigindo-se a mim. Não pode ter crase antes de pronome pessoal. A mim jamais pode ter crase. À disposição. Colocar-se à disposição. À disposição é locução feminina. Tem crase. À vontade. Sentir-se à vontade também é locução feminina. Viu? De modo, né? Sentir-se como? À vontade. Você não falou que era locução. Para procurá-la a qualquer hora. Quem sabe o que é qualquer? Qualquer? Qualquer. Pronome Qualquer indefinido. Indefinido. Eu falei que caiu ou na turma de vocês ou na outra. Caiu o plural de qualquer, que é quaisquer. As palavras têm que ficar no plural. Quaisquer problemas. Falei pra você. Então, a qualquer não tem crase. Então, a alternativa é a letra A. Nenhuma dúvida? Nenhuma. Terceira. Assinale a alternativa que preenche corretamente. Terceira. À noite não está indicando tempo? Sim. Então, à noite. Opção feminina, plural de tempo. Todos os operários voltaram à fábrica. Voltaram ao trabalho. Tá? Então, aí, a fábrica é substantivo feminino. Aí tem preposição, mais artigo. Então, tem crase em a fábrica. E depois, à 1h da manhã. Eu falei que muita gente coloca a crase diante de horas e só quando é 1h e meia-noite esquece de colocar a crase. Tá? Também tem. Cheguei à meia-noite, cheguei a 1h. Então, a número 3 é a letra C. Tudo tem crase? Tudo tem crase. Não é errando ou acertando? Mas errando. Porque o primeiro O que é noite tem? 4. Daqui a 20 quilômetros. O que é 20? Tempo. Numeral. Não tem crase. Certo? Logo a entrada, locução feminina. Uma estátua que há séculos foi erigida. Erigida quer dizer construída, tá? Há séculos quer dizer faz séculos. Tempo, né? Passado. Em homenagem à deusa. Passa para o masculino. Em homenagem ao Deus. Então é a alternativa A. Professora, Oi. você pode voltar desde o início? Que eu 3. fiquei, Não, na 4. Na 4 4. mesmo. Daqui a 20 quilômetros. Não tem crase diante de numeral, a não ser no caso de horas. Se fosse, cheguei às 20 horas. Aí teria. Tá, tá aqui esquema de meio-dia. De horas, né? Cheguei ao meio-dia. Sim. Né? Ah lá. Nas frases abaixo, todos os as teriam que ter crase, só que eles vieram tudo sem crase, tá? Exceto em, é para assinalar a única frase em que nós não poderíamos colocar crase. Qual que é? B. A B. É a regra mais fácil, né, que eu acho, né? É palavra masculina. E é bem até não pode ter crase. Já tira 6. 0,1. Há 2 meses que não vejo o Paulo. O que quer dizer se há 2 meses? Tempo. Tempo passado, tempo Sim. decorrido. Então é com H. Com H. A beira de, falei hoje que é uma locução feminina. Locução feminina. Prepositiva feminina. Tem crase. Isso.
uma crise nervosa a menos de 5 dias. Quando eu falo que está com uma crise nervosa a menos de 5 dias do vestibular, o vestibular não ocorreu ainda. Então Esse tempo. há 5 dias é tempo futuro. Então não tem H. É só A. crase, não. Tá? Então a alternativa é a letra P. Nenhuma dúvida? Posso passar para a última? Letra B. Não A tem mãe entregou-lhe a filha. Passa para o masculino. A mãe entregou-lhe o filho. Não tem. Recomendou que a mantivessem. O que é esse A? O que quer dizer esse A mantivessem? Pronome. Ela, pronome. Mantivessem ela, como se fosse isso. Sim. Pronome. Então é Azinho normal, né? É. A distância, eu vou explicar daqui agora. A distância não tem crase, mas quando você determina a distância de 2 metros, a distância dos doces, tem crase, tá? Então aí tem crase. Levá-la a circunstâncias desastrosas, é o que eu expliquei agora há pouco. Vocês viram que circunstância está no plural? E o A está no singular? Então jamais poderia ter crase, tá? Circunstâncias no sentido geral. Então a 9 é a letra A. Deixa eu explicar agora para vocês. Esse A distância eu queria que vocês copiassem. Olha, Nossa, que difícil. a Folha de São Paulo não coloca mais. Aliás, a Folha de São Paulo, toda vez que escreve a distância, está colocando crase. E até os vestibulares aí, muitos vestibulares estão errando. A Universidade da minha cidade faz propaganda de ensino à distância. E coloca crase no ensino à distância. Não tem. Só quando a distância é determinada. Então, por exemplo, o policial estava à distância. Não tem crase. Porque a distância está indeterminada. Agora, o policial estava a distância de 100 metros. Aí tem. Tem. Só quando delimita tem. Lembra que metros, a abreviação é só M, hein? Tá? Tá? Então copia isso daí. Não tá aí, né? E nem da parte que eu vou colocar agora. A parte pequenininha aqui que ficou sem. Poderiam abolir o Então deixa eu acender. Eu não vou nem apagar a luz, tá? Ih, tem que colocar a tela. Ah, a senhora poderiam abolir assim o crase, né? Ah, não, esperar copiar. Sacanagem. Olha outra aqui, vai falar que tem que conversar com a frase. Sou esquizofrênico. Olha, tá tirando você aí, ó, Pri. O que é? Você tá achando que eu sou esquizofrênico, né? Não é, mano. Você não tá ligado nisso. Tem que conversar com a frase. É, pode crer. Sou Nossa, esquizofrênico. gente, tem que tomar cuidado com o celular, gravando, filmando. Vocês viram essa semana várias reportagens, coisas cenas chocantes. Alunos empurrando aluno, professor empurrando aluno, alunos empurrando professor. Você viu na televisão? É. Teve o rapaz fazendo no cachorro. Ai, que coisa, ele era filho da dona. Pronto? Pronto. Faltou só um pedacinho. Você vai entrar no sistema, tem que começar a conversar com ela. O negócio e depois um lexotão, Tá. 8. coisa assim. Diante de substantivos femininos usados em sentido geral e indeterminado. Ele gosta de assistir a novelas. Novelas está no plural e o A está no singular. Tá? Então jamais poderia ter crase. Quer dizer que ele gosta de assistir a tudo quanto é tipo de novela. Tá? Novela da Globo, novela da SBT, da Record, até novela mexicana, que é uma porcaria, desculpa falar. Do SBT. Gosto, né? Agora, você está se referindo às secretárias, quer dizer, geral, às secretárias. Agora, se vai especificar, não é em sentido geral, ele gosta de assistir as novelas da Rede Globo. Tem crase. Você está se referindo às secretárias dessa empresa? Então daí tem crase. Então quando Tá? você Então se caiu no refere... exercício duas aí, né? A palavra no plural e o azinho no singular. Mas às vezes pode quando usar até no singular, sentido geral. Olha, tudo cheirava a rosa. Esse cheirar a rosa,
rosa no sentido geral. Também não tem crase. Mesmo contando no plural, como esses dois Mas se exemplos fosse também. as rosas... A rosa. Não, as Não, rosas... não tem cheirava. Ah, cheirava as rosas, não tem crase. É fazer isso. Daí o as é só artigo, né? Sim, não. Tá? Agora, esse é difícil, gente. Só existem 3 casos de crase facultativa. O que é crase facultativa? Pode ocorrer ou não. Ué, mas se tanto faz, por que eu tenho que saber? Tem que saber, porque quando cai no concurso, só a primeira correta, todas erradas, não sei o que, primeira e terceira, não é assim? Então você tem que saber. São só 3, então eu acho que dá para gravar, né? Tá? Primeiro, diante de nome de pessoas do sexo feminino. Masculino não, se fosse Lúcio aí, ó, não teria, tá? Refiro-me a Lúcia com crase ou sem crase. Você sabe a diferença de quando que usa o artigo antes do nome próprio, quando não usa? Tem uma pequena diferença. Quando é mais intimidade, mais familiar. Se eu falo que Ana chegou, e daí eu falo a Ana chegou, esse a Ana faz que eu tenho intimidade com ela. Essa é a diferença, tá? Então, outro exemplo. Pronome possessivo feminino. Todo mundo sabe quais são os pronomes possessivos femininos? Sim, Minhas. Tua, tuas. Sua, Suas. suas. Nossas. Vossa, vossas. E de novo, suas. Né? Dei um presente à minha amiga. Por quê? Você pode falar dei um presente para a minha amiga ou para a minha amiga. Tá? Depois da preposição até. Opa, tá proposição, hein? Preposição até. Só que, cuidado. Se essa palavra aqui estiver exigindo a, né? Quem vai a algum lugar, tá? Então, fomos até a faculdade sem crase ou com crase. Entender? Sim. Só esses 3 que é facultativo, hein? O resto não tem nada a ver, tá? Agora, eu queria que vocês pegassem as 2 folhinhas que vocês aplicados, eu mandei, vocês imprimiram, né? Que é o assunto que a apostila não tem e que cai no concurso. Eu mandei para vocês. Quem que trouxe? Não acredito. Ela trouxe. Viu? Olha lá, vocês falam. A minha dupla trouxe. Eu juro que aquela hora me deu, assim, queimação da língua para falar para ele. Olha, eles também, eles Não, que deram nós ideia, também. eles que prometeram de trazer a folhinha para a provinha do concurso, não trouxeram, né? Agora, mais uma coisa que vocês não trouxeram. Não, nós também somos negligentes. Só você, só ela que é responsável? Mais ninguém? Nossa. Nós também Mas dá somos. para vocês abrirem e imprimirem para estudar? Claro. Tá Dá, lá. claro. Beleza. Claro. Então, ó, quando vocês estão na 8ª série, vocês aprendem as figuras. Daí, no 1º ou 2º ano do ensino médio, de novo, vocês aprendem as figuras. Só que vocês aprendem todas, tá? Figuras de pensamento, as figuras de estilo, que vai cair no concurso, apenas as figuras de sintaxe, que eu falei que não é sintaxe. Tem muito professor de português que fala sintaxe. É sintaxe, tá? Assim como eu falei que não todo mundo fala subsídio e não é subsídio. O certo é subsídio. Você vai achar até estranho se você ouvir alguém falando corretamente. Subsídio. Oblicou. Rápido não, oblicou. Não, oblicou não tem. Oblicou. Essa a gente fala rapidinho. Oblicou. Agora, tem palavra que tem 2 jeitos. Quociente pode ser com QU ou com... Tá? Outro exemplo. Né? Antes do trema cair, agora não. Tanto faz, podia ser liquidificador ou liquidificador, com trema. Mas caiu o trema, mas tudo bem, as 2 pronúncias são corretas. Liquidificador ou liquidificador. Agora, 50 só tem um jeito, hein? É errado, não existe 50. É com QU sempre. A única diferença é que caiu o trema de 50. 14 que tem as 2 formas. Não. O banco que fala para não falsificar, mas você está assassinando o português. Você escreve assassino! Não, porque o banco fala que é melhor para não falsificar, entendeu? Mas não existe, tá? Mesma coisa, com H não tem. O banco manda pôr, e se você faz assim,
Um falsificador, olha que fácil transformar 1 em 100. Nossa, que feio. Tá? É. Então, por Horroroso. isso. Continuar. Então, olha, vai ser meio difícil, porque a outra sala, essa folhinha eles trouxeram, viu? Eles eram só Que meio responsáveis, metade. Vocês são totalmente. É. 99. Então, olha, as figuras é o seguinte. Hoje salvou. A gramática normativa, a gramática cheia de normas, né? Cheia de regras. Ela parte dos aspectos lógicos, vai seguir a lógica, gerais que nós observamos na língua culta. E aí, existem alguns princípios que vão reger essa dependência entre uma palavra e a outra, a ordem entre a palavra, né? Então, quando isso é modificado, tá? Quando há uma modificação na concordância, na regência ou na colocação de uma palavra, então nós usamos as figuras de linguagem. As figuras. Vamos ver a primeira sílabus, que eu falei agora há pouco. Ah, eu tenho que tirar. Sílabus, ela é chamada de concordância ideológica. O que é concordância ideológica? Quando a concorda com a ideia. Ideia bem entendida. Nossa senhora, estou entendendo tudo aqui, gente. Eu não sei se vocês perceberam, né? Não sei. Mas a minha coordenação motora sempre foi péssima. Eu era a pior aluna de educação física. Hoje não. E a melhor de língua portuguesa. E era a melhor em tudo, mas a educação física era a pior. Ah, tá. Concordância ideológica. Onde estão hoje? Ai, eu apaguei? Meu Deus! Ah, tá. Ah, é verdade. Olha, Tem pessoas que não conseguem ter relação com 3 ao mesmo tempo, né? Não, ou Desenvolver. não é comigo. É, né? Você tem É que eu período de manhã é com você e à tarde é comigo, entendeu? É que eu tenho que me doar um pouco de cada para cada, senão fica aquela coisa. Nossa, tem que escrever tudo de novo. Vou pôr um de cada, tá? Isso. Vai, Vossa Excelência. Ó, Nossa, tudo no tar do rascunho. rascunho serve para ixi. Igual eu. Nossa, mas é verdade. E também essa impressão aí é percebida claramente. Ó, tudo no rascunho. E é modo rascunho, né? Verdade. Né? Eu sei, tô ligado, eu faço isso. Só que agora a minha professora deu um pau. Aí meu marido no truque, ele leva as minhas folhas, ó, e põe lá na academia onde ele trabalha, e ele imprime as coisinhas pra mim, que no truque, né? Lógico. Daí pra mim, pelo menos leva as folhas, ai. Tudo muqueado. Igual meu cunhado, aquele Sinade lá, que é 122 folhas. Ele, ó, quase perdi o emprego, viu? Nossa! Ai, de tanta risada. Comédia, figura, né? Ó, zebra. Que isso? Zebra. Cadê? 3. 3. Zelme. Pronto. Então, atenção aqui. Olha, Vossa Excelência é uma palavra masculina ou feminina? Feminino. Feminina. Então, o normal seria fazer uma frase: Vossa Excelência Vossa ficou Excelência. cansada, porque eu estou conversando com ela. Tá? Se eu estiver falando sobre ela, eu vou falar: Sua Excelência ela é ficou feminina. cansada. Isso é o certo. Só que eu quero concordar com uma ideia. Aqui, ó. E trata-se de um homem. Vamos supor que fosse o nosso governador, Geraldo Alckmin, tá? Nós estivéssemos conversando com ele. Então, tá aí, fala: Vossa Excelência ficou cansado. Concordando com a ideia. É um homem. Então, você trocou o feminino pelo masculino. Então, isso daí se chama sílabus de gênero. Tá? Gênero é isso, trocar o masculino pelo feminino ou o feminino pelo masculino. Eu não coloquei o outro exemplo que vai estar na folhinha que vocês tinham que trazer impressa. São Paulo é o nome de um santo. São Paulo é uma palavra masculina. Então, certo era eu falar: São Paulo está poluído.
Além disso, tem a cidade e tem o estado. Eu posso até provocar, nossa, o que será? Será que o estado de São Paulo é a cidade de São Paulo? Então eu falo, São Paulo está poluída, concordando com a ideia, é uma cidade. Então aí ao contrário, eu troquei o masculino pelo feminino, tá? Aqui eu troquei feminino, tinha que ser Vossa Excelência cansada, por cansado, masculino. Agora São Paulo está poluída, nem precisa copiar, tem tudo na folhinha que eu mandei. São Paulo está poluída, daí você trocou o masculino pelo feminino. A criançada. Todo mundo sabe que criançada é um substantivo quê? Coletivo, né? Coleção de crianças. Todo coletivo pede o verbo no singular. Aí tá fazendo a frase. Frase é comprida. Então tá assim, ó. A criançada chegou bem cedo à fazenda e desperdiçando energia. À tarde já estavam na cama. O certo seria já estava na cama, que é criançada. Tá lá longe, mas eu sei que é criançada. Só que eu quero destacar que é muita gente, né? Então você põe estavam concordando com a ideia. Criançada são várias crianças. E daí você trocou o singular pelo plural. Quando faz isso, é sílabse de número, tá? Número é isso, singular, plural. Entendeu? Vamos supor, eu falo assim, olha, a turma chegou, toda feliz. Falou muito, depois resolveram ir embora correndo. Resolveram. O certo era eu falar resolveu, porque é turma. Mas eu quis dar ênfase, ó, pois resolver ao número, né? Então, é sílabse de número. Agora aqui, brasileiros. Os brasileiros são muito alegres. Só que eu sou brasileira também. Eu quero me incluir, mostrar que eu sou brasileira. Então, aqui, em vez de são, que é terceira pessoa do plural, eu usei somos. Que pessoa que somos? Nossa. Primeira pessoa do plural, tá? Então isso daqui é uma sílabse de pessoa, tá? Então quando é sílabse, as outras figuras não tem essa coisa. Você tem que dizer se é sílabse de gênero, de número ou de pessoa, tá? Então repetindo, gênero, trocar masculino pelo feminino, feminino pelo masculino. Número, trocar singular por plural ou vice-versa. E pessoa, ó, aqui é plural também. Só trocou a pessoa. Aqui é terceira e aqui é primeira. Os Lusíadas é a mesma coisa. Ah, tá. Eu Lusíadas... pulei, né? Os Lusíadas é exemplo de cima. É a regra dos Estados Unidos, né? Quando tem o os, o normal seria o quê? Glorificado, não é isso? Só que se trata de uma obra. Então você pode concordar com a ideia. Você pode, se você colocar glorificou, também é sílabse de número, tá? Quando eu falo obra, não é só nome de livro não, tá? Pode ser nome de livro, de novela, de filme, de quadro, nome de escultura, qualquer obra artística. Mas aí necessita... Não, você quiser, você sabe. Calma. Necessita do artigo. O artigo, lógico, então, tem que ter osso. Sem o artigo. Não, tá. só com esse artigo. Lembra o caso também do nome próprio de Minas Gerais? Sim. Minas Gerais nos deu muitos compositores. Mas se eu usar as Minas Gerais, daí nos deram. Por causa do asa. Agora aqui, porque Minas Gerais, né? Agora, aqui no caso é obra. Então, pintura, filme, novela, etc. Por no artigo. Tem alguma novela plural? Não tem, né? Tem? Não, Indomável não era Indomáveis, então não sei, não lembro. Agora aqui, nesta sala, muitos alunos estudiosos. O que está faltando aí? Nessa sala. Ou existem. Elipse. Quando tem uma palavra que foi omitida, tá? Essa figura se chama elipse. Sabe o sujeito oculto? O sujeito oculto é uma elipse.
Por isso que a gente fala sujeito oculto ou elíptico. Eu falo, fiz o trabalho. Quem fez? Eu. Né? Então, apareceu escondido. A palavra apareceu escondida. Agora aqui, nem eu o ouvi, nem ele a mim. O que apareceu escondido aqui depois? Ó? Nem ele a mim, nem ele o quê? Ouviu. Só que o ouviu apareceu escondido, mas já apareceu o verbo antes na oração. Então a elipse tem um nome diferente. A elipse tem esse nome bonitinho aqui, ó. Zeugma. Vocês lembraram? Não, nunca ouvi. Nunca ouvi falar. Então, ó, a zeugma é um tipo de elipse. Só que a palavra fala assim, ó. Você gosta de abacate e eu de morango. O que está faltando? Eu gosto. Só que o gosto já apareceu na frase, vai gostar. Então é zeugma, em vez de elipse. Tá? Morreu a famosa e querida Hebe Camargo. Aí... Dá para voltar para mim? Isso aqui, ó, apareceu a palavra escondida, elipse. O sujeito elíptico é uma elipse. Só que aqui apareceu escondido, ouviu. Mas já apareceu anteriormente aí na frase, ouviu. Então é zeugma. Aqui a ordem está invertida. Quem é que morreu? A famosa e querida Hebe Camargo. Isso aqui é o sujeito. Morreu é o predicado. O normal é ter o sujeito, depois o predicado. Quando está invertida essa ordem, tá? A figura se chama inversão ou hipérbato. Um acento, hein? Não fica hiperbato, hein? Hipérbato. Sabe o nosso hino nacional? Ele é muito difícil porque ele é cheio de inversões. Aí eu estava comentando, a aluna até falou que num concurso caiu isso daí, né? Tinha que descobrir qual é o sujeito. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. O sujeito, as margens plácidas. As margens plácidas ouviram o quê? Daí o que vem depois, né? Só cantando, daí eu vou saber. Canta aí, ouvi. Não, eu sei cantar inteirinho, sabe por que eu sei? Porque eu ensinava para meus alunos. Então, eu dava até a letra, o sentido, né? Então, ouvi o quê? Mas o quê? Então, o brado, o retumbante e o povo heróico. Então, é mais inversão ainda. As margens plácidas, né? Ouvir, entendeu? Tudo fora de ordem, nosso hino. Por isso que o hino é difícil, tá? Então, quando troca a ordem, por exemplo, em vez de falar o menino chegou do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro chegou o menino. Então, isso aí é inversão. Hipérbato. Mais um exemplo de hipérbato. Por que fiz isso, nem eu sei. Qual seria a ordem direta? Normal. Nem sei por que fiz isso. Eu sei por que fiz isso. Lembra do porquê separado, porque é igual a por qual motivo. Já ensinei. Esse também é... Não. Também. Hipérbato. Hipérbole. Não vão confundir com hipérbole. Hipérbole não vai cair no concurso. É aquilo. Falei para vocês mais de 100 vezes, né? É um exagero, mas hipérbole não vai cair. Tá? Bom. Agora, choramos um choro, viver uma vida, sonhar um sonho, ver com seus próprios olhos. Isso se chama pleonasmo. O pleonasmo é uma redundância, tá? É uma coisa a mais. Choramos, você não tem que dizer um choro. Então, um choro é pleonasmo. Tem um poema, uma música do Vinícius, né? Que é o poema da separação. Rir meu riso. Né? Rir riso é pleonasmo. Agora, aqui vai cair pleonasmo figura de figura, porque tem um pleonasmo vicioso. É aquele que você não pode falar de jeito nenhum, que é um vício de linguagem, que é subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Tá? Daí não embeleza o texto, né? Ah, tá. Aqui não é errado, então. Esse aqui não. A figura não é errada. Deixa mais Esse é bonito. Tá? É pomposo. Vi com meus próprios olhos. Lógico, você vai ver com os olhos do outro. Vai dar ênfase. Ó, mais um exemplo de pleonasmo. A mim me parece. Aí eu pus o ninguém e achei errado a frase. Ou eu ou o texto. Não tem esse ninguém. Ou você fala
a mim parece, tá? Ou parece-me, parece a mim. Então ninguém Tá? existe. Então não pode as duas coisas, tá? A mesma coisa, vamos supor, a mim, ele me entregou o trabalho. Ué, mas a mim é a mesma coisa que me? Então um tá a mais aí, então é pleonasmo. Mas não tem uma coisa de estilística que fica feio escrever a mim no início? Não, o que não é feio, o que não é muito educado é você colocar a primeira pessoa antes da outra. Mas não que seja errado, é mais educado. Tá? Então, por exemplo, em vez de eu e você, você e eu, ou entre mim e você, é mais polido entre você e mim. Mas não é entre você e eu, hein? Que entre é preposição. Então, depois no caso de igual a eu, pode igual a mim, né? Então, é entre mim e você. Entre mim e ti. Tá? Continuando. Cadê minha folhinha? Eu nem sei onde eu pus. Aqui. Tá. Então, aqui também, Leonardo. Tá? Número 6. O 6 é a figura mais esquisita, mais estranha que tem, que é anacoluto. Anacoluto, você vai falar um negócio, você pega e fala outra. A sua frase fica com ruptura. Isso acontece muito na linguagem oral, gente. Você está conversando com uma pessoa, daí você vê outra ou lembrou alguma coisa e você desvia, tá? Não é sempre, mas geralmente tem uma vírgula. Mas eu fiz questão de copiar no livro um exemplo sem vírgula. Tá dando para chegar? A vida, não sei realmente se ela vale alguma coisa. O certo era colocar, não sei se realmente a vida vale alguma coisa. Mas colocou a vida, tá falando da vida. Daí fala de mim, não sei se ela vale alguma coisa. Outro exemplo, eu parece-me que vou desmaiar. Né? Então, o certo seria, parece-me que vou desmaiar, ou eu vou desmaiar, mas não eu, parece-me. Há uma quebra, uma ruptura na frase. Então, isso daqui é as duas, né? Dois exemplos. Pra mim isso tá errado. Pra mim, dá pra indicar alguma medicação. Ela o quê? Não tem nada a ver. A metonímia é uma palavra que substitui a outra. Vários casos de metonímia. Então, em vez de eu falar, eu gosto muito de ouvir Caetano. É o autor pela... Não, é metonímia. Eu gosto de ouvir Caetano, não é o Caetano que eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir as músicas, a voz do Caetano. Tá? Ou eu falo o Planalto, não é o Planalto, é o poder, é lá, Brasília, os políticos. O Planalto decidiu que... direto. Tem vários, gente, vários casos, tá? Por exemplo, respeitem os cabelos brancos. Também é metonímia, não é o cabelo branco. Opa, olha lá. Brincando, ele também tem cabelo branco. Não é o cabelo branco, é respeite a velhice. Todos esses casos são metonímia, mas não vai cair, esqueça metonímia, que não vai cair. Tô ficando velho. Tá? 7 é a repetição de conjunção. E sob as ondas ritmadas, e sob as ondas e os ventos. Quando repete a conjunção, se chama polissíndeto. Olha quanta palavra com acento, hein? Vou parar o acento, não é? Polissíndeto. Isso. Tá? A 8 é o contrário da 7. A 8 é a ausência de conjunção. Então coloca várias vírgulas, tudo sem conjunção. O cantor interpretava a canção, o público vaiava. Assim. Ele insistia, o público continuava. Ele parou, quebrou o violão, saiu do palco. Em vez de, primeiro fez isso, depois não sei o quê, não sei o quê, né? Não, coloca tudo sem vírgulas. Então, sem vírgula não, sem conjunção. Então isso aqui se chama assíndeto. Eu não coloquei o outro porque eu achava, né, que vocês estavam com o texto. E aí o último é muito fácil. Olha como que não vai dar. A outra classe, eu fui fazendo o exercício até. Agora aqui eu falar, eu duvido que vai ser. Vocês vão saber daí o que é. Adianta? Ou põe só o gabarito depois? Gabarito. Manda o gabarito então, o jeito. Ó, eu vou falar a última. A última é a repetição ou reiteração. Isso tem demais na nossa música e nos nossos poemas. É a repetição de palavras no texto, tá? Então, por exemplo, olha aqui. Vários tons de vermelho dançam para mim. O
vermelho da guerra, o vermelho das terras, o vermelho do nada. Então, repetiu o vermelho, tá? Só que não tá sempre no começo. Agora, se repetir sempre no começo do versinho ou no começo do período, a reiteração tem um nome diferente. Anáfora. Vocês se lembraram disso? Tá? Então eu vou repetir, ó. Reiteração ou repetição é você repetir uma palavra várias vezes. Tem música, meu Deus do céu, que ela tem reiteração, que não tem nada de conteúdo. A música fica só com reiteração, a música inteira, né? Repete a mesma coisa. Agora, se repetir só no começo, daí tem um nome diferente, que se chama anáfora, tá? Então daí eu dei 11 exercícios, tá? Eu vou falar aqui curtinha, vamos ver se vocês conseguem entender. Vai. Tem gente que gosta de chopp aqui? Eu odeio. Chopp. Gosto de chopp. É bom. Português é chope, tá? Eu tomo um chope, eu tomo 2 chopes. Eu empresto um clipe ou eu empresto 2 clipes. Nada de falar um clips aí, hein? Eu aposto que... É clipes. Um clipe. Não pode falar um clips. Não, é fala pro clipe. chefe também, Então, tá? clipes. Fala pro Não, chefe. P. Clipe. Então, P. Não, é que não tem essa. As pessoas têm mania Não, tô dizendo de plural. colocar um clips. Falou um clipe. clipes? Não, um não. 2 Você falou. clipes. Não, errou. Então, P mudo em inglês, hein? claro. Tá? Chopp também, né? 2 P's lá, P mudo em inglês. Português é um chope, 2 chopes. Tá? Então, Americanização conhecida do idioma. nacionalmente, Ribeirão Preto pode ser chamada a capital do chopp. Sabia que o chopp mais famoso do Brasil se encontra em Ribeirão Preto? Olha, Tá? não sabia não. Eu já sabia. Eu fui lá há muitos anos, sabia disso, mas eu não gosto, porque eu não gosto de nada amargo. Também E Pô, mas deve cerveja, ser nada bom, disso, não hein? gosto. Vou lá. Né? Ó, quando É eu quente pra Ribeirão. caramba. Ribeirão é aumentativo de rio. Rio. Ribeirão Preto é uma palavra masculina. Tá. Então, o certo seria falar Ribeirão Preto pode ser chamado. Mas eu pus Ribeirão Preto pode ser chamada. Que figura que é essa? Metonina. É a primeira que eu ensinei. daquela- Silepse de gênero. Gênero. Tá? Presta atenção no número 2 aqui. O tempo é a minha matéria. O tempo presente. Os homens presentes. A vida presente. O que é isso? Aquele nome esquisito. Acabei de da falar última- agora. É, Assim. é anáfora. É anáfora. Não é anáfora porque não está sempre no começo. É que não dá para vocês lerem, né? Não, nós estamos lendo aqui, professora. Não. Quando fala os homens presentes, não está no começo. Se fosse tudo, o tempo então- é, seria anáfora. É apenas repetição ou repetição. reiteração. Ah, tá. A anáfora é quando a repetição é só no comecinho sempre. Então é a entendeu. repetição. Agora olha o número 4, não, 3. Respiramos fundo, demos as mãos, subimos no barco, enfrentamos o rio, a correnteza, o medo. O que é isso? Assíndeton. Assíndeto. Ausência de Isso. conjunção. Tá? Número 4. Eu vou ler só o versinho que está em itálico, que é esse versinho que tem a figura. Depois da luz se segue a noite escura. Ah, isso aí é a... Não é aquele pleonasmo, é aquele... Não é. Nasceu o sol. Não. Procura aqui, Vou ó. repetir. É. Depois da luz se segue a noite escura. É aquele que é parecido com pleonasmo. Gente, sabe qual seria o correto? Ana- A Ana noite Paula. escura. É, porque a noite é escura. Segue depois da luz. A noite escura se segue depois da luz. E aí o adjunto verbal apareceu antes. É ordem inversa, como o nosso hino nacional. Então Sim. é inversão ou hiperbato. Isso. Tá? Inversão ou Isso hiperbato. são um nome esquisito. Agora aqui. Essa aqui, não sei se ouvindo vai dar para vocês entenderem. Umas gaivotas bicando peixes em pleno mar. Caminhávamos pensando em como ocorre a luta pela sobrevivência. O que é isso? Como? Anacoluto. Eu estou falando da gaivota. Daí, de repente, eu começo a falar de nós. Caminhávamos pensando em como ocorre a luta pela sobrevivência. Eu desviei, quebrou a frase, porque eu desviei o assunto. Tá? Então Anacoluto. é anacoluto. A 8 é fácil, hein?
E sem explicações, ela chorava, e ria, cantava e corria de um lado para o outro. gente. Não, você não era 6? Aí eu pulei, desculpa, nossa senhora. Os professores da universidade vimos. Sabe que vimos é presente, tá? Que se fosse pretérito seria viemos, né? Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. É o presente do verbo vir, tá? Os professores da universidade vimos desejar-lhes boa sorte. Silepse de pessoa. Porque o certo seria os professores vêm, com acento, né? Porque com flexo para plural. Daí eu coloquei nós, primeira pessoa, plural. Silepse de pessoa. Agora eu vou ler só o trechinho que tem. Risadas. Leonardo. Sim. Né? Essa gente do interior... Ah, não, agora que é. E ria, e cantava, e corria. O que é? E ria, e cantava. Polissíndrito. Repetição de polissíndrito. Pô, peraí. A 9. Essa gente do interior costumavam ir à igreja para ver casamento e padre benzer defunto. Gente é coletivo, certo? Sim. O certo seria costumava. Daí colocou costumavam. O que é isso? Silepse de número. Trocar singular por plural. A 10. À direita da estrada, sol. À esquerda, chuva. O que é isso? Elipse. O que está faltando aí? À direita da estrada, sol. O que está faltando? Fazia sol, estava sol, tá? Está faltando um verbo. Então, elipse. Agora, alguns alunos estudam, outros não. Outros não o quê? Não estudam. O que é? É aquele nome maravilhoso lá. Zeugma. Porque já apareceu na frase o verbo estudar. Tá? Isso aí Olha, não vai cair? Zeugma. Zeugma é quando aparece a palavra foi omitida, mas já apareceu antes. Né? Sim. Ó, a outra sala também esqueceu, só que eles trouxeram isso daqui, mas esqueceram de trazer a provinha para que eu comentasse, explicasse. Então, eles pediram, e eu comecei, porque eu falei que não vai dar tempo a análise sintática, porque é impossível mesmo. E eu expliquei pelo menos sujeito e predicado para eles. Posso fazer o mesmo, então? Pode. Que é intervalo. Que intervalo? Outra vez nós não tivemos, lembra? Para daí 5 e 15, Não, 5 e meia. normal também. Não é melhor? Direto. Porque o almoço é todo mundo com aqui perdeu muito tempo. Perdeu mesmo? Muito. Eu também achei. Desnecessário. Eu vou te falar a página, que eu vou pegar exemplo da apostila. Oi? E tem uma parte que a apostila não dá exemplo. Daí eu ponho o meu exemplo. Você quer essa apostila? Claro, minha apostila está com... É nossa Tá apostila. lá? Ah, tá. É minha, é nossa. Fala, é nossa apostila, pô. Vou falar a página que tá. Página 72. Não vou esquecer não. Falou? 32. Acho que vou beber água. Onde você vai? Eu vou ao colete. Posso? Não. Porra. Sem cobra. Ela falou o nome para não pôr a presença dela? Você vai embora? Quem? Ela vai ver. Ah, tá bem. Não, porque se ela fosse embora, eu falo o nome para não ficar só. Olha, só antes de começar sujeito, vamos ver a diferença de frase e oração. Tá? Eu falo: oi. Tem sentido? Tem. É uma frase. Só que não é oração. Porque para ser oração tem que ter verbo. Agora eu falo: bom dia. Também não tem. Né? É só frase. Agora eu falo: choveu. Choveu é frase e é oração. Porque tem verbo. Quando tem um verbo só, a gente fala que é período
simples. Tá? Período simples. Tem apenas um verbo. Uma oração, um verbo. Agora eu falo. Cantei, dancei e chorei. Quantas frases tem aí? Frase. Frase. 3. Não. Uma frase. Quantas orações tem? 3 orações. Quantos períodos tem? Período você vai contar também até ponto final, ou até ponto de interrogação, ou até ponto de exclamação. Tá? Então aí tem um período. Só que esse período é composto. Porque ele é formado por 3 orações. Olha, sem brincadeira, eu tenho aluno universitário que não sabe a diferença entre frase, oração, período e parágrafo. Né? Parágrafo, a professora mandava marcar não sei quantos dedinhos, lembra? Então, por exemplo, a criança quando aprende a escrever, coitadinha, ela põe um parágrafo com uma linha só, né? Mas vocês têm que procurar fazer parágrafos maiores. Fazer parágrafo com pelo menos 2 períodos, tá? 2, 3 ou até mais, né? Porque tem que ser um texto mais extenso, mais profundo, tá? Então, é isso daí. Agora, eu vou começar com vocês o período simples, todos os termos da oração, não vai dar tempo, mas vou ensinar pelo menos sujeito e predicado, tá? Então, por exemplo, choveu, período simples. Trovejou, vírgula, mas não choveu, período composto de 2 orações, tá? Então, vamos ver agora o sujeito. O sujeito, como é que a gente faz para achar o sujeito? Você tem que gravar 2 perguntas, tá? Para achar o sujeito. Quem é que para a pessoa? E que é que para coisas, tá? Agora eu vou colocar exemplo igual da apostila aqui. Que página que tá, Pro? Página 72, 72. Parece que o tempo está seco a impressão mesmo, chovendo? Ai, não sei, parece que é abafado. Mas estava aberto, eu Também. olhei agora há pouco. Quem que fechou? Verdade, quem será? Nós fiquemos Quem será, hein? Tá seco mesmo. Pode abrir. Melhor. Então vamos lá. Por exemplo, aquele médico atendeu muitos clientes com a gripe suína. Você tem que perguntar para o verbo. Só existe um probleminha. E se o aluno não sabe achar o verbo? Ele não sabe achar o sujeito. Aí já era. aí já era, né? Então, atendeu. Quem é que atendeu? Aquele médico. Qual a palavra mais importante, que é o núcleo do sujeito? Médico. Quando tem um núcleo, nós dizemos que o sujeito é simples. Tá? Dá para você saber quem é, não é isso? Então, quando dá para saber quem é, a gente fala que o sujeito é determinado. O sujeito está determinado, tá? Para você saber quem é. Tá? Então, aqui no caso, o sujeito simples está determinado, tá? Para você saber quem é, aquele médico. Faz
jovem, mãe jovem, não deixa o menino solto. Qual que é o verbo? Verbo. Cadê? Deixa. Deixa. Quem é que deixa? Ou quem é que não deixa? Pai Pai jovem. jovem, mãe jovem. jovem. Qual que é o núcleo? Pai. Mãe. Mãe. Então o sujeito é composto. Composto tem mais de um sujeito. núcleo. Pode ser 2, 3, etc. Tá? Também é sujeito determinado o composto, né? Porque dá pra você saber quem é. Está determinado. Ou tá claro. Tem um exercício aí do teste que vem claro. Claro, quer dizer, está expresso na oração. Vivemos sempre nessa cidade. Quem é que vive? Quem é que vive? Nós. Dá para nós sabermos pela desinência verbal. Né? Tem lugar que dá a desinencial. Desinencial quer dizer, pela terminação dá para você saber quem é. Está escondido no verbo. Por isso que se chama sujeito oculto ou elíptico, que é uma elipse. Tá? Então aqui não dá para sublinhar, não dá para fazer núcleo, círculo, né? Oculto ou elíptico. Tá? Então o sujeito oculto, ele é determinado. E tem um teste aí na apostila que tem duas alternativas corretas. Porque o sujeito é oculto e ele é determinado. Tá? Não sei se foi a digitação, era para colocar indeterminado, mas tem erro porque tem duas respostas. Tá? Então, tanto o simples, composto e aqui que aparece escondido, eles são determinados, que dá para você saber quem é. Tá? Agora eu vou tomar água. Você pegou meu copo, né? Eu vou tomar água. Eu vou colocar agora os exemplos que a apostila não traz. Então, vocês precisam copiar, ou no caderno ou aí mesmo. Sujeito indeterminado. A apostila explicou e não trouxe exemplo. 3 casos. Vou pôr agora, vocês vão copiar. Sujeito indeterminado? Indeterminado. Então, nós vimos o simples, o composto, e quando ele aparece escondido, que é o oculto. Agora, sujeito indeterminado. Tem 3 casos. Branco não coloquei. O que é sujeito indeterminado? Quando existe sujeito, mas eu não sei quem é. Tá? Perceberam? O oculto dá para você saber quem é. Indeterminado, não. Por exemplo, falaram mal de você. Quando eu digo falaram mal de você, é porque eu não sei quem é. Pode ser uma pessoa e podem ser várias. Tá? Então, o que acontece? O verbo vem na terceira pessoa do plural. E aqui não está contando nada quem foi. Tá? Agora, se eu falar assim, Pedro e Maria chegaram aqui e falaram mal de você. Daí o falaram não é indeterminado. Quem é que falou? Pedro e Maria. Tá? Então, tá oculto, mas dá para você saber quem foi. É composto ainda, tá lá na frente. Pedro e Maria. Segundo caso, quando aparece um verbo transitivo indireto mais C. Posso pôr VTI? Tá.
Precisa-se. Você vai perguntar, de quê? Né? De psicólogos. A perguntinha de quê? Esse de é uma preposição. Tá? Então, o verbo é transitivo e indireto. Quem é que precisa? Não sei quem. Por isso que é indeterminado. Agora, vocês têm que saber as perguntinhas do direto. Vocês sabem? Do verbo transitivo direto, que exige objeto direto, são só 2 perguntas. O que para coisa e quem para pessoa. Tá? Agora, todos aqueles com preposição, tudo do indireto. De quem, a quem, com quem, para quem, por quê, tudo indireto, né? Outro exemplo. Vive-se bem no interior. Eu vivo, você vive, nós vivemos. O verbo viver é intransitivo, tá? Então, quando aparece, acho que eu vou escrever, se eu não vou pôr VI, eu acho que vocês não... Intransitivo, mais se. Quem que vive? Ah, alguém. Não estou falando quem é. Sujeito indeterminado. Não dá para ter duplo, nada. Tá? Agora, cuidado, porque aquela coisa parece, mas não é. Tá? Atenção. Isso aqui costuma cair. Vendem-se casas. Não é indeterminado. Por quê? Vendem-se casas significa casas são vendidas. O verbo vender, quem vende, vende o quê? Tá? Olha o absurdo que é isso aqui. O verbo é transitivo direto, mais ser, mas não tem objeto direto. Porque casas é o sujeito. Tá? E tem que concordar. Se for uma casa só, vende-se casa. Se for mais de uma, vendem-se casas. Aqui não. Aqui é sempre no singular. Ó. Aqui tem S e aqui fica no singular. Tá? Só que não é só simples. Eu dei outro exemplo. Consertam-se fogões e geladeiras. Quer dizer o quê? Fogões e geladeiras são consertados. Sujeito composto. Núcleo, geladeiras, fogões, né? Aqui o núcleo é casas, tá? Então isso aí é decoreba, tá? Então tem que decorar esses 3 casos do sujeito indeterminado, tá? Que esse aqui não faz parte. Esse daqui tem sujeito. Então, cuidado confundir. Então, copie isso daí. Alguma dúvida aqui? Eu vou passar para o fácil, que é a oração sem sujeito. Não?
Não, queria mais uma coisa aqui no banheiro. Até aqui, me avise quando chegar aqui. Tá? Já chegou, né? Quem não acabou ali, até aqui, com fogões e geladeiras. Já acabou. Já? Já. Então vamos ver. Oração sem sujeito. Existem alguns livros antigos que vêm como sujeito inexistente. É a mesma coisa, tá? Então não tem sujeito. Se não tem sujeito, você não vai poder sublinhar e não vai poder fazer círculo, tá? Primeiro caso. Quando aparece um verbo que indica fenômeno da natureza. Então, choveu ontem. Trovejou de madrugada. Amanheceu. Agora, olha a diferença. Choveram palavrões na sala. Aí tem o sujeito. Palavrões. Por quê? Que choveram palavrões não é fenômeno da natureza, é no sentido figurado, né? Então, é chover no sentido metafórico aí. Então, palavrões vai ser o sujeito simples. Eu trovejei de raiva. Tem sujeito. Quem? Eu. Eu amanheci cansada. Aí não é o amanhecer da natureza, né? Quer dizer, eu amanheci, quer dizer, eu acordei, né? Daí tem sujeito. Eu. Entenderam? O verbo, quando não tem sujeito, o verbo é impessoal. Não tem pessoa. Tá? Ele fica sempre no singular, quando ele é impessoal. Tá? Segundo caso, que é o que mais cai, é esse aqui e esse aqui. Ó. Quando o verbo haver significa existir. Ele tem que ficar no singular, não pode falar haviam poucos alunos, é havia, tá? Já expliquei isso em concordância verbal, né? Havia poucos alunos na sala, quer dizer que existiam, né? Aqui, poucos alunos é objeto direto. Só que eu quero que vocês ponham uma observação, se eu escrever o verbo existir, vai ter sujeito. Existiam poucas pessoas na sala. Quem é que existia? Poucas pessoas. Núcleo, pessoas. Sujeito, simples. Teve uma vez que caiu na FUVEST um texto, daí tinha o verbo existir, tinha o haver. Onde estava o haver, tinha que trocar por existir. E onde estava o existir, tinha que trocar por haver. Tá? O existir vai plural. Mas depende, ó. Existia um aluno. Existiam muitos alunos. Agora, havia um aluno, havia vários alunos. O haver, singular. Agora, se ele tiver outro sentido, daí ele vai plural. Ele havia trabalhado. Qual é o plural? Eles haviam trabalhado. Tempo composto. O haver pode ter o sentido também de decidir. Eles houveram por bem resolver o problema. Eles houveram. Porque não é haver, nem, não é existir nem ocorrer. Houveram quer dizer decidir, né? Daí vai, né? Aqui significa ocorrer. Também não tem sujeito, tá? Oração sem sujeito. Houve muitos bailes no clube. Quer dizer que ocorreram. Mas se fosse o verbo ocorreram, muitos bailes seriam o sujeito, tá? O outro caso é o verbo haver, indicando tempo decorrido. O que é tempo decorrido? Tempo que já aconteceu, tá? Ele partiu há 3 anos. Podia ser a ordem invertida também, tá? Há 3 anos, ele partiu. Esse a é igual a faz. Também não tem sujeito. Aqui tem sujeito, hein, ó. Aqui é sujeito simples nessa oração. E nessa outra aqui, que é oração sem sujeito, hein?
Você tem que ver também, se cai lá um texto que tem um período com duas orações, você tem que ver lá qual a parte que está em negrito, qual que está sublinhado, o que eles estão pedindo dos dois, né? Faz 3 anos que ele partiu, tem 2 orações. Faz 3 anos, oração sem sujeito. Verbo fazer, indicando o tempo decorrido. Agora aqui, qual é o sujeito? Ele. Sujeito simples. Olha a diferença quando você usa H, quando você usa faz. Quando você usa faz, aparece o que, tá? Faz 3 anos que ele partiu. Mas se você usa o H, ele partiu há 3 anos. Ou há 3 anos ele partiu. O HA não pede esse que o faz pede, né? O outro sentido é quando o verbo indica fenômeno atmosférico. Está frio, está calor, faz frio, faz calor. Outra coisa é o verbo estar ou ser, indicando tempo. Melhor colocar aqui, né, gente? Esses 2, fenômeno atmosférico. Aqui, estar, indicando tempo. Aqui são 4 horas. Ser, indicando tempo. E aqui foi em 2001. Ou era uma vez um príncipe encantado, é verbo ser no início da narrativa. Vai contar uma história. Não tem sujeito. Olha, tudo bem que tem muito detalhe, mas sujeito não é difícil, tá? Predicado verbo nominal, eu reconheço, é difícil. Predicativo do objeto, também. Complemento nominal, é difícil. Agora, vocativo e aposto, facilinho, né? Então, a análise sintática tem os assuntos mais difíceis e tem os assuntos mais fáceis. Então, copie isso daí, que agora eu vou colocar da apostila exemplo de predicado. Ah, eu não falei, né? Alguma dúvida aqui? O problema maior é aqui, né? Ó, aqui é que confunde, tá? Oração sem sujeito, não, eu acho fácil, né? Com sono, né? E eu fui dormir 1h pouco.